Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Muito bom dia, preciosos e amados irmãos, que Deus nos abençoe. Do coração do homem procedem muitos pensamentos, mas a decisão correta, ela procede do Senhor. E que as nossas decisões sejam tomadas de acordo com os pensamentos de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 65, verso 16, nós podemos ler esta palavra gloriosa, desta bendita Bíblia, que atravessou os séculos, os milênios, e chegou até nós. Amemos, devemos amá-la, reverenciá-la. Ela não olha o que o homem é, ela mostra o que Deus quer que o homem seja e o que Deus é. Verso 16: de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Bem, por que será que nem todos que saem de um sistema conseguem viver sem ele? Não conseguem ter vida própria. No mundo natural, o natural sempre, nós não somos apenas espirituais. Serve como base para a gente compreender muitas coisas espirituais. Lembranças, saudades. Mas às vezes as pessoas trabalham numa empresa por muitos anos e às vezes depois ele quer montar o seu próprio negócio. E ele não consegue prosseguir no seu negócio. Então ele tenta voltar de onde ele saiu. Aí você pode pensar, voltar é muito ruim? Não. Depende. Pode ser ruim, pode ser a morte, pode ser uma salvação. Se a pessoa não tem resistência para prosseguir. Então essa questão de voltar, ela não é apenas de um lado. Você não pode fazer o julgamento unilateral. Você não pode julgar uma pessoa porque alguém disse dele. Você tem que ouvir os dois lados. Chama-se imparcialidade. Eu sei muito bem o que é parcialidade. Eu conheço a prática da parcialidade. A imparcialidade, ela é mais fácil de você conhecer a justiça, fazer a justiça, se você ouvir dos dois lados. Se você ouvir só um lado, certamente cometerás injustiça ao julgar. Mas por que será? São muitos os motivos que levam a pessoa a querer retornar de onde ele veio. Por incrível que pareça, até os israelitas, depois de ver tudo o que viram, depois de sofrer tudo o que sofreram, depois de conhecer a libertação com uma mão forte e poderosa,
desejaram voltar, sentiram saudades das paneladas de carne. Oh, que coisa! Não ficaram satisfeitos com Deus. Mas vejam bem, não conseguem ter vida própria. E muitos voltam. Agora, em muitos casos, como já dissemos, voltar é sensatez. Voltar, em muitos casos, é sensatez. Mas em outros casos é tolice. Vejamos uma coisa que é boa quando se volta. Zacarias capítulo 1, verso 3. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, voltar para Deus. Voltar para Deus quando se afasta de Deus é necessário. Deixou a palavra, volte para a palavra. É o que todos deveriam fazer. Não ficar aí brigando com quem voltou para a palavra. Então, voltar para a palavra. Nós saímos da palavra, saímos da originalidade, da doutrina. E nós estávamos em doutrinas mentais de homens. Mas se voltamos para a palavra, é a bem-aventurança. Ao conselho do profeta Zacarias. Então volte, esse é um voltar bom. Também nós vamos encontrar em Joel capítulo 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. Bom, então, voltar para Deus é maravilhoso. E quando se volta para Deus, você tem que ter uma convicção de que você foi inspirado por Deus para fazer tal ação. Mas quando a pessoa sai do sistema, saiu do Egito, e depois deseja voltar para aquilo do qual ele saiu, ele viu que estava ruim. O que leva uma pessoa, será, a ver que aquilo está comprometido com o pecado, que aquele sistema está comprometido com o erro, está comprometido com o pecado, com a imoralidade, com a mentira, e deseja voltar para lá? Até que ponto pode chegar uma insensatez? Seria difícil a gente dizer até que ponto poderia chegar. Mas eu tenho certeza que ela vai muito longe. A insensatez pode levar o homem a fazer ações extremamente horríveis. Porque a mente da pessoa, quando se envereda por um caminho, é difícil saber o que ela pode fazer. Porque qual dos homens conhece as coisas, a mente do homem, a não ser o próprio homem, o espírito do homem a não ser o próprio homem? Por mais que se estude a mente, por mais que se faça psicologia, psiquiatria, e é tudo medicamentos no escuro. Vamos fazer um teste. Porque a mente tem quantas coisas ocultas, né? Mas as pessoas podem fazer coisas horríveis.
Voltar porque sentiu saudade daquilo que é errado. Voltar para a escravidão. Um bem mais precioso que o homem tem chama-se liberdade. É voltar para um sistema que aprisiona, que é fora da palavra, um sistema nicolaíta. Não, é melhor prosseguir sozinho. Mas se você tem a liberdade de que Deus quer que você tenha, você prossegue sozinho, mas não retorna aquilo. Em Oséias capítulo 2, 7, verso 16. Verso 16 de Oséias. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Olha que versículo. Pare e pense. Lá no trem de ferro está lá. Pare, olhe, escute, prossiga. Então, chama-se perscrutar. Você imaginar o que pode acontecer antes de você fazer a ação. Perscrute. Imagine, se eu fizer isso, o que eu estou fazendo, meu Deus? Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Quer dizer, a voltar para Deus, nós fazemos o primeiro conselho. Zacarias 1, voltar para o Senhor. Joel 2, 12, voltar para o Senhor. Mas voltar para aquilo que é contra o Senhor é uma insensatez, é uma loucura. Agora, quantas pessoas voltam? Voltar para aquilo que não é correto. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Voltar para o engano. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Agora, no deserto tinha dificuldades, e muitíssimas dificuldades, mas também tinha o quê? Maná, tinha água da rocha, tinha o Senhor como cobertura, tinha o Senhor como abrigo no frio. Mas fica preso, depois sai e faz outro erro para voltar para a cadeia. Meu Deus. E o segundo erro é pior do que o primeiro. Não faça isso. Imagine bem o que o Senhor tem dado, como o Senhor tem nos chamado, para o que ser, para nós sermos agora. Agora, em certas comparações, a Bíblia usa termos pesados para comparar aqueles que voltam ao vômito. Você encontra em 2 Pedro capítulo 2, verso 21 e o verso 22. Diz assim. Bom, vamos ler o 20 também para melhorar o contexto. Porquanto se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Pesado, mas é a realidade. Depois que eles viram a passagem do mar, depois que eles cantaram, querer voltar. Pense bem quando você tomar uma decisão como esta. Olha o que a Bíblia diz. Mas nem todos, porque nem todos suportam o preço da liberdade e não conseguem prosseguir para a conclusão plena de uma vida plena com Cristo. Não resistem à saudade das paneladas de carne do Egito, porque seus olhos não podem ver a promessa logo à frente e suas mentes não podiam e não podem esquecer
que para trás ficam. E eles queriam voltar a ser escravos, conforme nós acabamos de ler, para ser escarnecidos no Egito. Nós sabíamos que você ia voltar. Vocês são os fracassados, escárnios? Não, é o que a Bíblia está dizendo. Exatamente o que a Bíblia está dizendo, que nós estamos lendo aí. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. O Altíssimo os tirou dessa podridão, deste engano. O Altíssimo lhes dá a chance de saírem. Sai dela, povo meu. O Altíssimo dá a chance. E depois que você sai, tem a oportunidade. Vocês deixem eu voltar. Eu quero voltar para ser cativo outra vez. Eu quero ser o escárnio na terra do Egito. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia de todos nós. Prossigamos para o alvo, conforme São Paulo diz, da soberana vocação de Cristo. Leia Filipenses 3, 12 a 21. Sigamos para o alvo da soberana vocação. E que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a prosseguir para a frente, retroceder jamais, lutar sempre, vencer talvez, mas retroceder jamais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoados sejam os vossos passos, abençoados sejam as vossas decisões, e vivam seguindo a destina soberana vocação. Amém.